Então nós estamos vivendo um momento polêmico em que o povo de Deus está sendo ameaçado, está sendo morto também, está sendo trucidado, igrejas estão sendo destruídas na Índia, na África, na Ásia e no Oriente Médio. Nós estamos vivendo essa guerra chamada Shirá, que é a guerra santa, que eles dizem que é a guerra santa, contra o grande Satã. Eles dizem que todo o Ocidente é um grande Satã. E a ideologia desse grupo é formar um califado, ou seja, um califa, líder, né, que iria reger todas as nações. E, para a glória de Deus, isso não vai acontecer, porque Deus é maior. Amém? Então, vamos ver o segundo sinal. Pode soltar para nós, Juninho, por favor. O segundo sinal, catástrofes naturais. Pode deixar rodar. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupção, fome e peste em vários lugares. E você pode até pensar, mas isso tudo sempre aconteceu. Sim, mas estudos comprovam que o número desses acontecimentos foi muito maior no século XX do que em qualquer outro século. E a tendência é que essas catástrofes sejam ainda maiores no século XXI. Coincidência? Ou é porque a volta de Jesus está cada vez mais próxima? Pode passar para nós, Juninho. Que maravilha. Então, pastor, nós vimos aí essas grandes catástrofes. Né? Agora mesmo já tivemos 2 terremotos numa semana só no México, né? 2 terremotos com 7,5 na escala Richter. Muito forte. Muito forte. Tivemos o tsunami no Japão, né? Parece que foi 2009, parece, se não me engano. Isso. Essas situações, elas estão fugindo do controle do ser humano. O ser humano tem enfrentado situações terríveis, como o ebola na África, né? O ebola parece que está controlado, mas não está. Tem muitos lugares isolados ainda com a doença. Não tem cura para essa doença. Nós temos o melanoma, que é o câncer de pele, que hoje, entre os cânceres registrados, 80% dos cânceres são melanoma, que é na pele, né? Pessoas estão acometidas por este mal. Nós temos hoje, por exemplo, aí, pastor, a situação da síndrome do pânico, que nada mais é do que a pessoa se trancar em casa. Isso é uma situação que gera uma catástrofe, porque essa pessoa, elas têm se matado, elas têm se suicidado, elas têm acabado com as suas vidas, né? E nós temos aí essas epidemias que estão alastrando. Pode falar, pastor. É verdade. E essas doenças, essas catástrofes que estão acontecendo, como foi falado no vídeo, nesse século de 20 para cá, nós estamos no 21, nunca houve tanto terremoto, nunca houve tanta catástrofe, né, como nos dias de hoje. E eu costumo dizer que nós somos a geração do Apocalipse. Por quê? Porque nós vemos que no passado teve tanta coisa, mas hoje em dia você está vendo aí pela televisão esse tsunami, terremoto, você está vendo essas doenças que são doenças incuráveis. Então tudo isso, Jesus já avisou que perto da sua vinda haveria tudo isso. Só que, pastor, muitas pessoas ainda acham que isso tudo é mentira. E nós temos a palavra de Deus para comprovar isso. Jesus deixou escrito, deixou falado, para todo mundo ficar percebido, para que quando ele viesse, ninguém ficasse enganado. Então, meu querido, nós estamos vendo que os sinais da volta de Cristo são reais. Não adianta a gente fechar os olhos para essas coisas, achar que nada está acontecendo. O Brasil, eu costumo dizer, pastor, que o Brasil é um país abençoado. São poucas coisas que acontecem aqui. Verdade. Mas aí fora, a gente está vendo tanta coisa, tanta morte. Só que esses dias, pastor, aqui em Araguaiana tremeu a terra. Araguaiana. Araguaiana tremeu a terra esses dias aqui. Em Confresa, ano passado, a terra tremeu na cidade de Confresa. Em Goiânia, nós estávamos vendo um vídeo em Goiânia, que às 8 horas da noite virou um dia. Porque aqui fala sinais no céu e na terra, coisas espantosas. Olha aí,
grandes terremotos, fomes, pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Nós estamos vendo essa situação. Na Rússia, pastor, abriu-se um arco, tem tudo isso aí no YouTube para quem quiser ver. Abriu-se um arco, nós não podemos mostrar tudo, porque não daria tempo, né, do nosso programa, e a ideia também não é essa, não dá tempo da gente debater tudo isso. Mas em Goiânia, esse grande sinal aí, 8 horas da noite, 8h20 da noite, tornou-se um dia, um clarão e 2 arco-íris. 2 arco-íris apareceram. 2 arco-íris apareceram. Então, esses sinais, em Jerusalém, soou uma trombeta. Sim. Né? Soou uma trombeta. Nós tivemos ano passado a lua de sangue. A lua de sangue. A lua de sangue, essa lua de sangue é uma profecia. Se der tempo, nós vamos falar sobre ela. E houve uma trombeta tocando e um sinal nas nuvens em Jerusalém. Essas situações estão acontecendo, pastor. Pastor, o interessante é que tudo está sendo gravado por pessoas simples como nós, está sendo colocado no YouTube. E você pode verificar que não é montagem. Essa trombeta lá em Israel é real, eu vi esse vídeo. Esse vídeo do dia da noite que virou dia, nós vimos esse vídeo ontem. Então são sinais que estão acontecendo para que Jesus volte. Então, meus queridos, não tem aonde mais correr. A Bíblia ela é verdadeira. Jesus está cumprindo todas as suas palavras, todas as suas profecias, e é momento de nós despertarmos para isso, porque tem muitas pessoas que estão preocupadas ainda, pastor, de ficar juntando tesouro nessa terra. Verdade. E Jesus está voltando e o tesouro vai ficar tudo aqui. Vamos ver o terceiro sinal. Solta para nós, Juninho, por favor. O terceiro sinal, o aumento do pecado. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O pecado tem se multiplicado de forma tão assustadora, se tornou algo tão comum, que mal percebemos a sua presença entre nós. É óbvio que o pecado existe desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, mas a sua influência entre os homens é cada dia maior e mais devastadora. Hoje há o excesso de pornografia, adultério, fornicação, corrupção, violência, e o pior disso tudo é que vivemos em uma sociedade que divulga essas práticas como algo normal. Se tornou uma verdadeira apologia do mal. Mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas. Em alguns países, a lei protege a mãe que mata o seu próprio bebê no ventre, e os usuários de drogas, que antes viviam escondidos pelos becos, agora marcham pelas ruas reivindicando seus direitos. A sensualidade, que antes era vista como uma obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher. A luz virou trevas e as trevas luz. O pecador não mais se envergonha do seu pecado, pelo contrário, se orgulha dele. Desse jeito, pastor, Meu a Deus. situação está tão calamitosa, pastor, que até nas escolas, o mal, ele abrange os nossos jovens. Eu trabalhei na escola aqui na Barra do Garça, trabalhei numa escola também, lá na cidade de Confresa. E como professor, como educador, que todos que trabalham na escola é educador, né? A gente faz parte de um sistema. E você via moças, meninas de 10, 12 anos, brigando entre si, querendo uma matar a outra, pastor, por causa de namorados, ou por brigas, ou por bullying. Então, maldades. Em Goiânia, foi ainda esse ano em Goiânia, 5 adolescentes amarrou um adolescente com um martelo, torturando, e filmaram isso, colocaram, esses vídeos estavam soltando aí no WhatsApp, esses vídeos bárbaros. Hoje você vê a maldade assim exposta. A pessoa mata mesmo, ainda filma, mostrando que está matando. Sim. E soltando esses vídeos, ainda tem prazer no que está fazendo. Sem contar, pastor, a questão do pecado. A mulher, ela que antigamente ela guardava, né, o seu corpo para o seu esposo, para o seu marido, hoje ela se expõe, né? Se expõe demais, pastor. A gente tem visto aí, principalmente nas redes sociais, a exposição da mulher, tanto da mulher como do homem, mas mais da mulher, né? E por causa de mostrar o corpo, você vê que aumenta o adultério, a fornicação. Por quê? Porque a rede social ali está aberta a qualquer pessoa ver. E nós vemos que muitas famílias têm sido destruídas
por causa da pornografia que é vista. A gente vê aí vários vídeos, né, que nem o pastor está falando, vídeos de maldade. Às vezes, outro dia eu vi um vídeo, pastor, é do Rio de Janeiro esse vídeo, os camaradas cavando a cova e os caras com a metralhadora ali fazendo os caras cavar, acabou de cavar a cova, jogou os caras lá dentro e mataram e tacaram fogo nos caras e enterraram. Olha que maldade. Eu fico olhando aonde nós vamos chegar nessa situação desse país desse jeito. Essa maldade das pessoas e não ter amor, né? Tá no crime, mas você imagina como é que fica a mãe. Para a mãe, o filho não é bandido, pastor. É um filho, né? É um filho. Saiu de dentro das entranhas dela. É o bebê que ela amamentou, é terrível. Exatamente. Então nós vemos aí, a gente costuma ver muitos vídeos, né? Você vê que maldade, as pessoas brigando na rua, não tem, o ser humano perdeu o amor, né? O pecado está abrangindo todo mundo, né? E uma das coisas, pastor, sobre a sexualidade, que muito me intriga, é a questão da pedofilia. Meu Deus. Espalhada pela internet, espalhada, né, por pessoas que deveriam às vezes proteger. Né? Às vezes o próprio pai, um tio, um avô, as pessoas estão banalizando o sexo, estão banalizando algo que Deus criou para que fosse uma bênção na vida do ser humano. Que o sexo, ele veio para ser uma bênção na vida do homem e na vida da mulher. Mas houve agora uma banalização, está havendo uma banalização generalizada do sexo, né? E nós estamos vivendo essas situações e esse mal tem atraído as pessoas de uma forma terrível e as pessoas têm caído nesse engodo, nessa situação. É verdade, pastor. Hoje de manhã eu vi um vídeo que eu fiquei chocado, né, de uma criança que estava no mercado ali, olhando as coisas, a mãe se distraiu um pouco, veio um adulto e pegou aquela criança por trás da caixa de leite ali e passou a mão nessa criança, nas partes íntimas dela, e foi filmado. Então, o pastor, eu fico olhando e vejo o seguinte, até onde vai a imaginação do ser humano? Nós vemos aí relatos de homens desde ônibus, né, fazendo coisas erradas ali dentro. O ser humano, ele perdeu o pudor, ele perdeu o amor, ele perdeu o temor a Deus, né, mas como é o sinal a qual Cristo disse que ia acontecer, né? O pecado, a sensualidade, as pessoas hoje, elas não conseguem mais ter respeito e amor uma pelas outras. É verdade. E esse respeito, essa falta de amor, pastor, ela acontece até dentro de casa. Os filhos já não têm mais aquele respeito, aquele amor pelo pai e pela mãe que os educou, né? Muitas vezes os próprios pais também não têm essa situação e isso vai abrangendo. Nós que somos pastores, nós temos uma clínica pastoral e a gente às vezes entrevista as pessoas e a gente vê dentro da pessoa o sofrimento que ela está passando, porque às vezes a própria casa dela é um campo de guerra, é um campo de batalha, né? Entre o pai, a mãe, entre os irmãos. Mas vamos ver o quarto sinal. Pode passar para nós, Júlio. O quarto sinal, a multiplicação do conhecimento. A Bíblia diz: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e cerra este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará." Por causa dos avanços tecnológicos, em menos de meio século, o homem pisou na lua, criou a televisão, o telefone, o rádio, o computador, a internet, os smartphones. Na verdade, a cada minuto algo novo é criado. Tudo isso se tornou comum em nosso dia a dia, mas o que pouca gente sabe é que essa multiplicação do conhecimento é um dos sinais mais claros de que a vinda de Jesus está próxima a acontecer. Essa multiplicação do sinal, da tecnologia, do que está acontecendo, esse sinal, é onde nós vamos chegar no chip da besta. Exatamente. Né? Na marcação do chip. Nós estamos hoje vivendo um momento cibernético. Que momento que é esse? É um momento em que as pessoas estão totalmente online. As pessoas vivem, né, numa rede social. Tem pessoa, pastor, que você não consegue falar com ele pessoalmente. Eu já cheguei em lojas e a pessoa está lá no telefone, né, e
e ela te atende e olha para o telefone. Ela conversa com você e olha para o telefone. E esse anseio por tecnologia, por crescer, está fazendo com que o homem se esfrie no amor, na fé, né? Exatamente, pastor. E esse sinal é muito notório porque nós vemos que de uns anos para cá, realmente a ciência ela se multiplicou de uma forma tamanha que aqui hoje nós temos na nossa mão tudo. Nós temos um computador na nossa mão, o celular, ele se tornou uma pessoa praticamente e hoje você acessa tudo pelo telefone. Você mexe qualquer coisa, banco, tudo, você faz tudo pelo celular. Então, isso é um sinal que é bem claro, porque antigamente, para você ter um telefone, né, com aquele telefone normal, né, de linha, era muito difícil, né? Computador, eu falar de computador, né? A gente vê hoje que a tecnologia está muito avançada, os carros. Então, esse sinal que Jesus disse que ia acontecer perto da sua vinda, se cumpriu. Né? A tecnologia é muito avançada, tudo que o homem quer criar, ele consegue criar. Só que tudo que o homem está criando, pastor, está afastando ele de Deus. O problema é esse. Esse que é o problema, porque se ele pudesse interagir com Deus usando esses equipamentos, mas esses equipamentos têm, pastor, um óculos de realidade virtual, e esse óculos de realidade virtual, a pessoa deita numa cama, coloca esse óculos, e ele vai tendo um filme, vai passando um filme do que ele quiser, um filme de terror, se ele quiser sentir medo, ou ele visita um museu, ou ele vai a algum lugar, ou ele vai ter uma viagem extraordinária. Mas o que isso está acontecendo? Quem já assistiu muito filme de ficção científica, entende que aonde o homem quer chegar. O homem está entrando em mundos obscuros, Sim. Em mundos de demônios, em mundos comandados por entidades, você entendeu? E essas entidades estão dominando o mundo. Todo o anseio do homem, igual o senhor falou, é para afastar o próprio homem de Deus. Né? E existe dentro do homem, nós já vamos terminar, falta 5 minutos, nós já vamos terminar essa primeira parte, a gente vai ter que continuar amanhã. Pastor, o que falta dentro do homem, a sede que esse homem tem, ele quer matar essa sede com cigarro, com bebida, com sexo desordenado. Ele quer matar essa sede que ele tem, ele quer saciar a sua alma com essas coisas. E não é isso. Jesus falou, quem tem sede, vinde a mim e beba. A palavra do Senhor diz, beba de graça, coma de graça, porque Ele é a vida, Ele é tudo para nós. Você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um espírito. Para tua carne ser alimentada, você come o arroz, feijão, né? Os derivados, a carne, essas coisas todas, e você bebe água, você sustenta o seu corpo carnal. Verdade. Mas existe uma alma dentro de você, existe um espírito que só pode ser alimentado por Deus. E o homem tem tentado, pastor, saciar essa sede com coisas vãs. É verdade, pastor. E nós estamos falando para pessoas hoje que fazem tudo isso que o senhor falou. Mas eu tenho certeza que são pessoas vazias por dentro, que não conseguem sair, se desgrudar. Porque a gente vê muito as pessoas hoje, pastor, a gente passa na rua e elas estão assim, ó, no celular. É que nem o senhor falou, o senhor está conversando com ela e ela está aqui no celular. Às vezes tem 2 celulares. Essas pessoas estão hipnotizadas por esses aparelhos, né, por essa tecnologia. E a sua alma, o seu espírito está correndo um grande perigo. Verdade. Por quê? Nós estamos falando aqui dos sinais da volta de Cristo. E se Jesus voltar, ele vai vir buscar um povo. Verdade. E esse povo vai ser arrebatado. E quem ficar vai sofrer demais. Por isso, é momento de se despertar, porque os sinais estão aí e você precisa acordar desse sono profundo. E se apartar de tudo do que te aparta de Deus. Se o teu celular está te apartando de Deus, joga ele fora. Se a televisão, joga ela fora. Porque quando chegar o dia que Jesus voltar, duro vai ser para aqueles que ficarem, pastor. É verdade, pastor. Nós precisamos hoje, né? Eu sei que tem muita gente que usa o celular para trabalhar, tem muita gente que usa os equipamentos, né? Até para estudar. Bom, eu faço faculdade e eu preciso muito dessa tecnologia, dessa ferramenta.
Mas, por exemplo, pastor, nós temos hoje o WhatsApp, alguns grupos mandando mensagem toda hora, silencia aquele grupo um pouquinho, né? Para, desliga o celular um pouquinho, tira lá do Wi-Fi um pouquinho, para de olhar ali, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, vai orar com a sua família, vê o que está acontecendo com seus filhos, né? Tem pessoa que dá um celular, pastor, para uma criança de 8 anos, com toda essa tecnologia. A criança se tranca dentro do quarto com essa tecnologia, com Wi-Fi. O mundo entra dentro do quarto. Ele fala, não, meu filho está bem em casa. Meu filho está protegido, minha filha está guardada dentro de casa. Está nada. O mal está dentro do quarto junto com ela. Se ela não for instruída como usar esse equipamento, o mal vai se assessorar dela. Muitas moças fogem de casa, porque o cara manda uma foto num perfil bem bonito, bem bacana para ele, né, para ela, e aí seduzindo ela, querendo marcar o encontro, e ela naquela ânsia, ela pega e vai. E aí ela é raptada e acontece tanta maldade. Pastor, nosso tempo esgotou. Eu gostaria de, se o senhor pudesse amanhã, para nós podermos encerrar esse momento, né? Faltou ainda mais 3 tópicos, né? 3 tópicos, e amanhã a gente encerra trazendo também uma oração poderosa para a sua vida. Vamos orar junto, pastor? Amém. Aqui está o copo com água, nós vamos consagrar. Tem muita gente esperando esse momento em casa, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Sim, nosso Pai querido. Nós No nome de consagramos Jesus, essa água, cara, derrama Pai, a tua bênção, pelo teu tua poder, graça, todas Pai. aquelas pessoas Abençoa este lar que está nos assistindo, essa água, essa Senhor, casa, sejam família. curadas pelo Deus, teu poder, que impactadas seja como um pelo teu contrato de poder, fé, Pai, pelo para a glória teu do poder, teu no nome de santo, Jesus. no nome Pai, de nós Jesus, que profetizamos a vive e bênção reina e para a sempre. cura, em nome Dá uma bênção, uma boa tarde a cada um, Pai, em nome de Jesus, amém. Beba da água. Graças a Deus, amém. Quero agradecer ao pastor Walter. Deus abençoe você. Se o Senhor permitir, amanhã nós estaremos de volta encerrando, né, esses 2 dias aí, falando sobre essas situações. Amanhã a gente vai estar falando, pastor, vamos trazer o vídeo de Goiânia. Sim. Amanhã mostrar para você o vídeo de Goiânia, em que a noite virou dia. Eu vou trazer uns vídeos da Rússia, uma nuvem se abriu e um som estrondoso, e vamos trazer o vídeo de Israel, a trombeta tocando. Vamos falar um pouco sobre isso, e amanhã nós vamos estar também falando sobre os falsos profetas. Bem? Deus te abençoe, uma boa tarde, que o Senhor abençoe a tua vida e o seu lar. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta às 10 horas da manhã.